União Planetária, no dia de hoje, tem uma grande satisfação. Nós estamos aqui para conversar com Perli Cipriano, que é o subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Perli, satisfação imensa de recebê-lo aqui no nosso programa. União Planetária, conversar. Para nós é muito importante isso. Perli, me fale um pouco sobre a sua secretaria. O que a sua secretaria faz? A Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos é uma subsecretaria extremamente ampla. Ela lida desde o trabalho escravo, combate à discriminação, os preconceitos, o conselho do idoso. Então, ela lida com balcões de direito, de tirar documentação e orientação das pessoas, e educação em direitos humanos, proteção à vítima e a testemunhas, um programa muito amplo no Brasil. Enfim, ela produz livros, edita material e realiza seminários, tanto na área de direito, todos eles na área de direitos humanos. Então tem uma interface com praticamente todas as secretarias e ministérios. O Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos nós fizemos juntamente com o MEC, mas ele tem a ver com todos os outros, porque ele trata de educação universitária, ensino fundamental, não formal, mídia e segurança. Então é uma secretaria... É um leque muito amplo, né? Muito amplo, muito amplo. E, inclusive, a questão religiosa é tratada na secretaria também. Porque, verdadeiramente, às vezes, as religiões separam os homens ao invés de aproximarem, né? Nós tivemos uma experiência muito importante ao elaborarmos a cartilha Direitos Humanos e a Diversidade Religiosa. Então, reunia os segmentos religiosos, foram muitos cristãos, budistas, muçulmanos, judeus, matriz africana, religiões indígenas, dos ciganos, enfim, de uma quantidade muito vasta que participou de um longo processo de discussão, debate, de como poderíamos conviver as diferentes religiões entre si, respeitando as leis, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a nossa Constituição e o Plano e o Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, faria uma discussão com o que há na legislação e também das experiências positivas da vida entre as diferentes religiões. Deixa eu até dar um informe que possivelmente o senhor até já conhece. Em Campina Grande, já há 13 anos, na época do Carnaval, sempre é feito um mega encontro, 20 mil pessoas participam do encontro, que é, na minha avaliação, o maior encontro macroecumênico do mundo, porque vão pessoas de todas as religiões, filosofias, tendências, para buscar esse encontro, é chamado Encontro da Nova Consciência. E é uma coisa extraordinária. Eu tenho estado lá já há vários anos, e gravado, até colocado como programas na televisão, e é uma coisa fabulosa. A gente vê o judeu e o árabe, o cristão, o católico e o cristão protestante, o monge budista, o Hare Krishna, todos juntos, é uma coisa assim maravilhosa. Isso é muito bonito. O diálogo interreligioso, eu acho que é uma coisa importante. A ONU já está tratando isso com algum período, já com muita seriedade, né? O Fórum Social Mundial, realizado no Rio Grande do Sul, realizou um grande evento, né, de diferentes religiões dialogando entre si. Então, eu acho que, e a experiência, o ser humano, ele, no seu dia a dia, ele estabelece esse diálogo. Nós precisamos estabelecer mais fraternidade, solidariedade e diminuir, ou reduzir, ou erradicar os preconceitos que alguém possa ter contra o outro, pela motivação da sua religião ou da sua maneira de ver o mundo, né? Esse encontro tem algo assim de fabuloso, porque ele é absolutamente democrático, tem inúmeros encontros paralelos. E o que me chamou mais a atenção é que havia um grupo de ufólogos, ou seja, pessoas que acreditam em discos voadores. E havia um outro grupo em discussão, era de ex-ufólogos, quer dizer, foram ufólogos e não são ufólogos mais. Mas mostra uma abertura total do encontro, que há espaço para todos. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva, Ulisses. Isso que você fala, a sua experiência, ter visto e vivido essa experiência, é importante, porque as pessoas precisam aceitar o outro do jeito que ele é, com as suas características, sem violentá-lo. Compreender, aprender com ele e, eventualmente, até contribuir para que ele possa mudar também de posição. Necessariamente não tem que se aceitar tudo, mas é fundamental que se faça isso. Verificar todas as religiões passaram por esse período, né, de discussão, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de convivência com outras religiões. E claro, eu não sou autoridade no assunto, mas todas elas, de uma forma ou de outra, assimilaram de outras religiões conhecimentos e experiências. Não tem nenhuma religião que ela não viveu junto com outras e ali ela adquiriu alguma aproximação, alguma identidade.
qualquer religião que encontrarmos hoje, ela em cada país ela é um pouco diferente, porque ela tem a cor e os costumes daquele país, daquela gente. Então isso é uma coisa importante. Só isso já significa convivência com essa diversidade. E é sempre um somatório das gerações anteriores, né? Que foram acrescentando dados novos, mitos novos, santos novos, Realidades novas, complexas, novas, né? não tem dúvida. É uma coisa muito linda. Mas me diz uma coisa, quais são as dificuldades que vocês encontram na sua secretaria? Nós temos uma secretaria que ela enfrenta uma diversidade de problemas muito grande. Né? A questão do preconceito bate sempre na nossa secretaria. Preconceito racial, preconceito por orientação sexual, violência, tortura. Nós temos que tratar essa temática. E precisamos trabalhar com a visão de que ninguém nasce assim, com preconceito ou violento. Ele aprende, então ele vai aprender a ser diferente. Então, nós precisamos ter uma visão também pedagógica, sem nenhuma visão autoritária, estabelecendo um diálogo, fazer interdisciplinaridade, discutir com todos os ministérios, com todas as secretarias, com a sociedade civil, com o poder público. Combate à tortura, por exemplo, no Brasil, não é fácil. Muita gente aceita a tortura como algo natural. Ele espanca o filho, o marido às vezes espanca a mulher. Né? No período de escravidão, o negro não era considerado nem gente, então, portanto, a escravidão e a violência contra ele era coisa normal, considerada normal, inclusive. Então, precisamos mudar essa cultura, e essa mudança não é muito simples. Eu acho que até uma frase, acho que do Einstein, que diz que é mais difícil quebrar um preconceito do que quebrar um átomo. Exatamente. E é incrível, sabe, Ulisses? Você, com a sua experiência de vida, deve ter notado isso. Às vezes é tão difícil tirar o preconceito arraigado nas pessoas que ela não se considera preconceituosa, ela não se considera autoritária, nem machista. Aquilo é natural dela? Acha normal, é engraçado, né? É engraçado os preconceitos. As pessoas acham, incorporam, e às vezes o pai e a mãe passam para os filhos e para as filhas. E os filhos passam para os netos e para os bisnetos. E aí vai continuando como se fosse algo normal. E, às vezes é mais difícil tirar dessa pessoa esse preconceito do que um racista, às vezes. Tem um racista, aquele meio autoritário, você, às vezes, discutindo com ele, ele vai chegar à conclusão, pelo menos a lei me proíbe. Então, ele, às vezes, até tem temor à lei, ele recua. Mas o outro não, ele acha que eu não estou fazendo nenhuma coisa equivocada. Então, em um país como o nosso, tem eu acho que tem um potencial muito grande. É um país de muitos povos, raças, etnias, costumes, e não são costumes extremamente arraigados. É um chamado povo novo. Isso pode nos ajudar muito, que a gente pudesse ser uma referência no mundo, ao invés de uma referência com muito preconceito, uma referência sem os preconceitos. As pessoas vivendo a sua vida, desenvolvendo e criando uma cultura, não direito de tolerância, porque às vezes as pessoas nem gostam muito de tolerância, de convivência fraterna, respeitando as suas diferenças e diversidades. Eu vejo que essa questão de preconceitos realmente é uma questão muito séria. Porque o que acontece com o preconceituoso? Ele tem a mente fechada. Ele não consegue se abrir, então ele não consegue evoluir. Não há um processo evolutivo. Há uma mente cristalizada. Para ele, isso é assim. Aquilo é assado. Quer dizer, ele tem a sua mente cristalizada. É preconceituoso. E esse preconceito, porque o preconceito não é só o preconceito contra as coisas ruins, de situações ruins. O preconceito é de tabus estabelecidos, que o correto é isso, o correto é aquilo, sem que haja um exame mais profundo em relação àquela situação. Eu acho que essa é a essência. Você vai no cerne da questão. A pessoa, ele toma de uma visão e daí por diante ele acha que dali para frente nada aconteceu antes, nem vai acontecer depois que pudesse mudá-lo. Então é preciso trabalhar com essas pessoas. E, às vezes, determinado ambiente que ele frequenta, às vezes influencia, fortalece, reforça aqueles preconceitos. Às vezes uma crise econômica pode reforçar o preconceito. Na Europa tem se verificando, reforçando o preconceito contra os estrangeiros. Às vezes um trabalhador simples lá da Europa, com medo de perder o emprego, ele começa a atribuir ao africano que está lá, que foi colônia daquela Europa, que aliás conseguiu até enriquecimento da Europa com o seu trabalho, com o seu sofrimento, daí um pouquinho ele começa a achar que a culpa, ao invés de discutir por que é que eu posso ficar desempregado, o que é que eu posso fazer para evitar, ele começa a achar que a culpa ou a responsabilidade é daquele outro que está buscando trabalho também, né? Então nós precisamos estar muito atento a isso. Isso no dia a dia, é na nossa família, nossa escola, nossa comunidade, na nossa instituição. Como é que nós vamos viver? Viver e compreender essas mudanças e perceber que as coisas estão se transformando e nós fazemos parte da transformação. Eu vejo uma sintonia muito grande do trabalho que vocês têm
com a Secretaria e o trabalho nosso da União Planetária. Nós até nos nossos documentos sempre colocamos a seguinte expressão: criando novos paradigmas. O que é criar novos paradigmas? É quebrar com os preconceitos. É, ao invés de aceitar aquilo que já está pré-concebido, sair desse padrão para um outro padrão, para um padrão mais alto. Sobretudo, sair do padrão do individualismo, do padrão do salve-se quem puder, do padrão de que cuidando de mim o resto que se vire, não, para o padrão da solidariedade humana, para o padrão de compreender que nós vivemos numa teia da vida em que somos todos interpenetrados, todos interrelacionados, que a minha vida depende da vida dos outros, depende da vida de... E a vida dos outros depende da minha, porque somos todos integrando uma mesma rede. E não só os dos vivos, como do passado. Nós dependemos de toda a construção do passado. Eu vi uma vez uma frase dizendo que nós somos pigmeus nos ombros de gigantes. Os gigantes já morreram, são do passado. E muitos povos têm um verdadeiro culto ao seu antepassado, porque ele valoriza, reforça o que eles fizeram e dá continuidade. Eu acho que essa quebra de paradigmas é importante. E é isso que o ser humano precisa estar mais ou menos acostumado com ela. Um pouco, nós não precisamos de muito, só precisamos um dos outros. O Carlito Maia, um filósofo que aqui eu considero um filósofo brasileiro, ele fala: nós não precisamos de muito, só precisamos uns dos outros. Às vezes a gente precisa apenas ver o outro, conviver com o outro, porque o preconceito ele existe muito em função do desconhecimento. Né? A pessoa cresce ouvindo falar mal de um determinado povo. Aí quando encontra aquela pessoa, já está achando que ele é mau, né? No dia que ele convive, ele descobre que ele come, bebe, dorme, tem alegria, tristeza, amor, né? É vaidoso, preconceituoso, tem os seus problemas. Mas ele é um ser humano. Aí ele descobre que o outro é muito parecido com ele. A gente estranha muito, acha que o outro é o diferente, mas diferente somos nós, né? Porque quem nos olha diz: olha, diferente é aquele. E a gente às vezes não quer se aceitar, a gente acha como se a visão que temos é a visão única e acabada, e não é. Ela é fruto de uma evolução, e hoje nós estamos vivendo nesse mundo complexo, e que pode gerar exatamente um paradigma novo, né? Da solidariedade, da fraternidade entre as pessoas. Que todos nós, para vivermos bem, precisamos que a coletividade esteja bem, que nós fazemos parte de um conjunto, nós não somos peças isoladas, né? Eu acredito muito nessa visão, Ulisses. Por exemplo, o Brasil ainda tem trabalho escravo. Olha, nós só podemos nos sentir plenamente livres nesse país o dia que disseram assim: no Brasil não tem nenhuma única pessoa, né, numa situação análoga de escravo. Então, a liberdade que a gente às vezes, olha, eu sou uma pessoa livre, mas eu preciso lembrar assim, mas e os outros não livrar nem da fome ainda, nem do desemprego, nem da falta de uma residência para morar. Então, a gente precisa ter essa humildade, né, não para se desesperar, pelo contrário, para se sentir com vontade de caminhar, né, ter uma determinação, para onde eu quero ir. Nós sabemos dos problemas do mundo, é claro, nós não podemos resolver de um dia para a noite, não é assim, mas é preciso que a gente seja atento e solidário ao que passa, perto de nós e longe de nós. Eu acho que isso é o fundamental para a gente pensar em direitos humanos e pensar nesse momento que a humanidade atravessa, né? Ela hoje tem uma grande possibilidade, né, tecnológica para resolver grande parte dos problemas, da fome, do desemprego, da habitação. Ela pode resolver isso tudo. E a comunicação, né? Hoje uma criança de 5 anos aqui no Brasil pode estar via internet dialogando com outro lá no Japão, na China, na África, de uma hora para outra. O que no passado eu cresci, eu fui ver o rádio, eu já tinha 8 anos. Quando eu fui ouvir a primeira notícia no rádio, fui ver a televisão com 20 anos. Né? E televisão preto e branco. Né? Então, a gente perceber essa grande mudança, essa possibilidade das pessoas enxergar o mundo de maneira mais ampla. Quais são os projetos que estão assim sendo encaminhados pela Secretaria? Nós estamos trabalhando na área de educação em direitos humanos. Nós realizamos seminários no Brasil inteiro, educação em direitos humanos, onde nós tratamos da educação universitária, ensino fundamental, não formal, mídia e segurança. Vamos realizar no Brasil inteiro e vamos realizar o ano que vem um grande seminário. A Secretaria também deverá, já esse ano já começa a grande discussão da 10ª Conferência de Direitos Humanos. Pelo menos tem definido, ainda não é uma coisa definida, que a gente pudesse tratar direitos humanos e
o Estado federado, porque uma coisa é a União, o Estado e o município, cada um tem a sua responsabilidade, mas aí a tortura é quem resolve, quem cuida. O preconceito, quem fala, é a prefeitura, é o Estado, é a União, quem é que trata disso? É o Executivo, é o Legislativo, é o Judiciário. Então, preparar essa conferência. Nós vamos realizar também a Conferência do Idoso, a primeira Conferência do Idoso. Eu sou presidente do Conselho Nacional do Idoso. Nós vamos realizar uma conferência construindo uma rede de proteção. Mas o idoso não pode ser o idoso só conversando com o idoso. Precisa conversar com as crianças, né? As crianças vão ficar idosas. Mas precisa conversar com as mulheres. A mulher constitui a maioria das pessoas idosas. Elas vivem mais. Nós precisamos conversar com a questão racial. O envelhecimento não é comum, assim, tão simples. O envelhecimento na comunidade indígena é uma, na comunidade dos quilombolas é outra, numa comunidade de judeus, ou de muçulmanos, ou de árabes, enfim, elas são diferentes maneiras de envelhecer. Então é preciso trabalhar com essas pessoas. Então, nós temos programa de proteção, nós temos um programa muito rico no Brasil, é uma experiência onde a proteção do indivíduo que combate o crime organizado, ele é feito às vezes para entidades da sociedade civil. Então nós precisamos ter uma proteção, nós temos que ter uma proteção ao adolescente ameaçado de morte, ao réu colaborador, enfim, programa de proteção ao defensor de direitos humanos. Então é uma diversidade. Uma violência que talvez não seja debatida lá, não sei, parece que em princípio está um pouco distante, mas a mim me chama a atenção a violência do desemprego. Porque uma pessoa desempregada é uma pessoa marginalizada dentro da sociedade. E quando ele vem procurar emprego 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não consegue resultado, a tendência é de mexer muito com a sua autoestima e depois é uma porta aberta para a violência. Eu não tenho dúvida, uma pessoa que ele não possa buscar o seu próprio sustento, a tendência é um pouco, baixa a sua autoestima, cai perante a sua família, né? Perante seus vizinhos, perante a sua comunidade, perante aquela geração que ele viveu. Então precisa ser trabalhado com intensidade. Assim como uma pessoa com deficiência precisa que ele possa sentir sua autoestima, que a sociedade o valorize, que o respeite. Não precisa tratar com diferenças, não. Ele precisa tratar com respeito, com dignidade. Ele quer o seu espaço para participar da vida, ter a sua vida, suas alegrias e ter as suas tristezas também. Todos nós estamos sujeitos a essas... Mas ele precisa disso. Hoje nós temos um preconceito muito grande contra homossexuais, há uma violência muito grande. Violência, mortes, perseguições. Precisamos enfrentar e discutir essas questões todas. Não podemos omitir que existem esses preconceitos. Então, todo preconceito, nenhum preconceito é bom. O preconceito precisa ser retirado de dentro de nós. Nem sempre é muito fácil, né? O que eu estava querendo é colocar que nos direitos humanos, um dos direitos fundamentais devia ser o direito a restos meios de vida. Sim. São os 10, que é o direito de alimentação, é um direito do cidadão. O direito de ter um lar, um lugar para viver, é um direito. Ter um emprego é um direito, né? Ter um meio ambiente sadio, que a gente às vezes fica pensando, mas eles estão só destruindo as madeiras, estão só poluindo. Nós somos um direito humano, né? Eu quero viver num mundo, né, sadio, um meio ambiente que eu ajude a preservar esse meio ambiente, mas que eu também preciso deixar esse meio ambiente preservado. Não é eu achar que eu tenho filhos, netos, e eles vão continuar aqui. Então, direito de comer, beber, vestir, ser tratado com dignidade, ser respeitado, todos eles fazem parte dos direitos humanos, né? Uma ampla gama de setores. Está ligado à educação, está ligado ao trabalho, está ligado à segurança, está ligado a tudo, né? A gente às vezes fala em direitos humanos, nós precisamos pensar. As pessoas, por preconceito no Brasil, tem um direito humano, é o direito do bandido. E eu digo, mesmo aquele que cometeu um crime, ele tem direitos. Ele foi preso, deve ser julgado, condenado, cumprir a sua pena, mas ele não pode ser torturado. Mas ele não pode passar fome, ele não pode não ter acesso à sua família, ele não pode ter acesso... Ele tem que ter direito de acesso ao seu advogado, então é um direito que ele tem. E os direitos humanos, nós temos conversado, direitos humanos é direito das mulheres, da maioria da população, né? Dos idosos, vai se tornar a maioria da população, não vai demorar muito, das crianças, da pessoa com deficiência, dos diferentes religiões, enfim, é o direito de todos. Então, os direitos humanos são direitos, são universais, indivisíveis, né? Nós queremos que assim seja. Eu digo uma coisa que eu tenho pensado, que
nós não devíamos ter penitenciárias, devíamos ter sanatórios. A minha experiência no direito penal foi bastante significativa. Eu fiz muito pouco direito penal no começo da minha vida profissional, mas me mostrou o seguinte: o normal numa ficha penal, numa folha corrida de um delinquente, é que ele esteja sempre envolvido no mesmo tipo de crime. Uma é 155, 155, 155, outra é 121, 121, outra é 129, 129. Cada um deles tem uma tipologia diferente. O personagem, às vezes, é um grande estelionatário, mas é incapaz de derramar uma gota de sangue. Sim. O outro não é um estelionatário, mas é um violento e mata. E eles simplesmente serem presos não resulta nada, apenas penalidade. E se nós pretendemos alguma recuperação, então nós temos que ter um tratamento psicológico para aqueles que são, digamos, estrupadores. O estrupador tem que ter um tipo de tratamento, o estelionatário tem que ter outro. Você tem razão. Eu tenho alguma experiência nessa área por 2 anos. Eu fui preso político. Passei muitos anos na prisão como preso político. Passei cerca de 10 anos. Portanto, uma vivência longa da convivência. O que significa prisão para um ser humano? Né? E um preso político considera que ele está certo e errado, são aqueles que o prenderam e o condenaram. Portanto, você imagina o que passa na cabeça da gente. E também fui secretário de Justiça, portanto, cuidava dos presos no Espírito Santo. E durante o período que eu fui preso político, também eu convivi muito com presos comuns em alguns lugares. A legislação nossa, ela aponta para alguns caminhos, mas infelizmente a gente não realiza isso. Você tem razão, os presos, eles são diferentes. A gente fala, os presos, aí é uma generalidade, mas ali tem uma pessoa que estuprou, tem outro que não pagou a pensão da família, tem um outro que fez um furto, enfim, você tem uma diversidade. O correto seria, do mesmo, ela deveria ser individualizada, efetivamente. Ora, são pessoas que precisam um atendimento diferente, e, no entanto, amontou essas pessoas, expressão muito grosseira, mas amontou essas pessoas no mesmo lugar, aí o traficante, o que estupra, o que roubou um carro, o que fez um furto, enfim, você reúne essas pessoas no mesmo lugar e pensa que pode dar a eles o mesmo atendimento. É só verificar quando, às vezes, uma pessoa matou o outro. Ele estava embriagado, atropelou alguém e matou. É uma morte. Quem tem o seu ente querido morto vai chorar do mesmo jeito. Mas tem um outro que, às vezes, brigando, né? Eu já vi amigos meus, inclusive, bebeu muito numa partida de futebol, ficou animado, um acusou o outro, porque um deu uma facada, um matou o outro. Eram 2 amigos. Também é morte. Chora os pais e as mães daquele, e o outro, filho preso. Mas tem um que é pistoleiro profissional. Tem um outro que é uma eventualidade, uma briga de família, uma rixa. Então, são três pessoas, são 4 pessoas diferentes que efetivamente... Isso aí com o mesmo tipo de crime. O mesmo tipo de crime. Quando o tipo de crime é diferenciado, então... Então, o ideal é que, na sua preocupação correta, é que você pudesse ter um tratamento também individualizado. Isso não é simples no Brasil. Você não tem as unidades prisionais nossas, não comportam todos aqueles. Cada estado que você chega e descobrir quantos mandatos de prisão tem, você fica assustado. Eu vi um diálogo que me surpreendeu no Espírito Santo. Eu estava lá ainda quando surgiu o seguinte ideal. Eu já fui secretário de Justiça, portanto, cuidava dos presos. Mas agora, recente, eu estive lá, e aí surgiu a seguinte notícia, que tinha 3.000 vagas, não, tinha 3.200 presos, tinha cerca de 3.000 vagas, estava faltando vaga para os presos, e alguém disse que tem 37.000 mandatos de prisão, teria que prender mais 37.000. Aí alguém foi lá e contestou. Não é verdade, não são 37.000 pessoas que têm mandato de prisão que teriam que ser presas. São 27. Olha, a diferença era nada, continuaria o excesso. E você tem nas prisões, às vezes, pessoas que cometeram, agora mesmo está um escândalo aí, uma mulher que roubou um shampoo. Está condenada. E ela foi como reincidente, porque numa outra época ela havia roubado também um shampoo. Então, como pegar de uma vez e outra vez, ela está um shampoo. O shampoo custa quanto? Um dia que ela fica lá, não estou nem falando do constrangimento, o que ela gasta é muito mais do que aquilo. Então, a sociedade precisa
preparar. Tem que repensar. Repensar. O sistema prisional tem que ser repensado permanentemente. E é difícil, as pessoas não querem aceitar, porque a sociedade também diz, cometeu crime, bota lá, tudo é criminoso. Aí faz o julgamento, aí já vem a que você referiu, então uma espécie do preconceito. Cometeu um crime. Quando não é a própria sociedade uma fábrica de criminosos. Eu sempre, quando era secretário, eu falava muito, conversava com as pessoas, falava, mas nenhum preso nasceu, ele não nasceu cometendo crime. Ele nasceu de uma família, um pai, uma mãe, numa comunidade, frequentou uma escola, uma igreja e cometeu um crime. Então, é a sociedade que cria a condição para ele cometer o crime. Não é verdade, muita discussão que faz ali, verdadeira universidade do crime. Então dá a impressão, só quem está preso que fica criminoso. Não, a pessoa aprende do lado de fora, né? É verdade. E depois tem discurso, por exemplo, no Brasil, que eu pessoalmente nunca concordei, é um pouco da impressão que a fome e a miséria que gera o crime. Então não teria crime de colarinho branco, né? Não teria entre parlamentares, entre juízes, promotores, entre empresários. Não pode ser essa visão. Então precisamos ter uma visão mais são os valores da sociedade, uma sociedade consumista, em que o indivíduo dá mais valor ao ter do que ao ser, é uma fonte de... E tem questões que eu acho que precisam de uma discussão bem mais profunda, está faltando isso no Brasil ainda, porque às vezes atribui a miséria à violência, mas a Índia tem condições de miséria às vezes maior do que no Brasil e é menos violento. Na África, às vezes, é menos violento. Eu queria aproveitar, então... E as mulheres são menos violentas do que os homens, e numa família, normalmente, a mulher é mais pobre que o homem. Mas eu queria, então, aproveitar esse gancho para convidá-lo para uma nova entrevista para a gente tratar desse ponto. Eu fico agradecido e quero parabenizar a União Planetária pelo seu programa, por essa causa que ela advoga e que ela realiza. É um elemento pedagógico extremamente importante. Eu quero parabenizar, dizer que eu tenho admiração por esse trabalho que vocês realizam. Continue assim, que o Brasil precisa de vocês muito. Não só o Brasil. E eu quero contar com a sua presença aqui para nós aprofundarmos essas questões. Porque, sobretudo, ao invés de só detectarmos o diagnóstico, precisamos procurar ir lá no fundo, nas causas, nas raízes e encontrar as saídas. Eu acredito que seja isso. E muitas vezes as saídas são coisas até simples, né? É verdade. Só que o ser humano nem sempre gosta das coisas simples. Eles criam uma grande dificuldade para questões que poderiam ser mais simples, que às vezes resolveria na própria família, na comunidade, na escola. Como é que a escola lida com quem chega lá? Com quem é que detecta primeiro quem está envolvido em droga? Primeiro a escola, primeiro que é a polícia, né? Então você está convidado para os próximos programas mergulharmos com profundidade nessa questão. Eu agradeço mais uma vez. E aqui nós terminamos o nosso programa de hoje, em que estivemos conversando com Perli Cipriano, que é subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. Muito obrigado a todos.